com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali os irmãos encontram o nosso texto de apoio, porque a nossa proposta aqui não é repetir o texto da revista. Os irmãos já leram a revista, leram o livro de apoio, viram o vídeo do comentarista, e agora nós trazemos uma nova abordagem para os irmãos. E isso pode trazer alguma dificuldade, porque os irmãos não têm a sequência do raciocínio. Mas no texto de apoio, os irmãos encontram ali não só o texto, mas os slides com o plano de aula, que é a sequência da nossa exposição. Durante a semana, também disponibilizamos 5 ou 6 outros textos da faixa etária de adultos. Também o portal Escola Dominical disponibiliza textos de apoio e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana também disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias da faixa dos adolescentes e da faixa dos adultos. A Casa Publicadora até já publicou agora um devocional com essas leituras diárias, para que os irmãos aprendam a ter momentos devocionais angariando informações para a lição. Mas os nossos textos são de autoria de colaboradores do portal Escola Dominical, não é a cópia deste devocional que foi lançado pela CPAD. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para a transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. O irmão é nosso convidado para comparecer pessoalmente. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Ela se realiza no 4º andar do templo sede do Ministério do Belém, na rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2026, nós estamos estudando o tema A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Estamos estudando a doutrina da Trindade, ou trinitarismo. O nosso comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, pastor presidente da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, presidente do Conselho de Educação da Convenção Geral das Assembleias de Deus e vice-presidente da Rede Assembleiana de Ensino. E hoje estaremos estudando a última lição do 2º bloco do trimestre. Nós estamos estudando a Trindade. Então, o primeiro bloco é o Pai, o segundo bloco é o Filho. É este bloco que nós estamos encerrando hoje, com a lição de número 7, A Obra do Filho. O título da lição é A Obra do Filho. Então, nós já vemos aqui que há uma particularização, uma especificação a respeito do Filho. A obra do Filho. Quando falamos em a obra do Filho, nós estamos, evidentemente, a utilizar de uma expressão bíblica, pois todos nós estamos na Escola Bíblica Dominical. A obra do Filho está
mencionada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Filho diz o que é a obra. João, capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E lá em João ainda, capítulo 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Quando falamos em a obra do Filho, nós estamos falando de uma de suas obras. Nós já temos estudado neste trimestre que o Filho é o executor na Santíssima Trindade. Usando aqui como uma metáfora, como uma figura, a teoria da administração, Jules-Henri Fayol disse que o processo administrativo era composto de 5 tarefas. Aliás, 4 tarefas. Não, no começo eram 5 tarefas. 5 tarefas. Planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Então, quando Fayol fez o estudo da administração, ele disse, olha, para podermos administrar, nós temos que fazer planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Depois, os teóricos da administração juntaram o comando com a coordenação. Então, ficou planejamento, organização, direção e controle. Depois, à frente, na chamada abordagem da qualidade total, começada por Walter Sheward, nós temos hoje, nesta abordagem da qualidade total, o planejamento, a organização, a execução e a avaliação. Então, usando aí a figura da teoria da administração, nós podemos dizer que o planejamento é incumbência preponderante do pai. A organização foi a criação de todas as coisas, em que participaram Pai, Filho e Espírito Santo. A direção, comando e coordenação é o Filho. Nós vimos até na semana passada que por isso ele é o Verbo. E depois temos o controle, ou avaliação, ou checagem, que é o Espírito Santo. Então, o papel preponderante do pai é o planejamento, a organização é trabalho conjunto de Pai, Filho e Espírito Santo, porque é a criação, a direção, comando e coordenação é o Filho, e o controle, ou avaliação, ou checagem, é o Espírito Santo. Quando falamos, portanto, no Filho, falamos na execução. Comando, coordenação, direção, execução. O fazedor da obra, como vimos na lição passada. Mas, quando Jesus se utiliza da expressão a obra, e ele diz em João 17,4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, nós vemos que a obra do Filho não é todas as obras que ele é o fazedor, todas as ações divinas. É uma ação divina específica, que é a redenção, ou a salvação da humanidade. Foi esta obra
que o Filho fez na terra. Na terra. Ele veio ao mundo, ele veio à terra para salvar a humanidade. Então, quando nós falamos em a obra do Filho, nós estamos falando da salvação da humanidade, da redenção da humanidade. E aí, para isso, é esta obra que nós iremos analisar nesta lição. Jesus, o Filho, o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é o executor de todas as ações divinas, da criação, da salvação, da santificação, da congregação de todas as coisas ao Pai no fim dos tempos. Ele é o executor de todas essas obras. Mas a nossa lição é sobre a obra. E esta obra Jesus faz na terra. É a obra da salvação, a obra da redenção. E na execução, Jesus é o Salvador, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e morreu por nós, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Já vimos em lição anterior que Jesus é a pessoa que é pessoa divina, que é plenamente identificada na revelação explícita da Trindade. É-lhe dado o nome, Filho. É-lhe dada a natureza, meu Filho, natureza divina. É mostrada a sua encarnação, este é o meu Filho. É mostrada a sua obediência, a sua fidelidade, meu Filho amado, em quem me comprazo. E é testificado pelo profeta como o Cristo. E aquele que me mandou a batizar, disse João, eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então ele é apontado como o Cristo, ou seja, aquele que foi escolhido, aquele que foi ungido para realizar a obra. Então, ele é a pessoa que é identificada, aquele que está na terra, que saiu da água, porque o Espírito veio do céu, o Pai nem do céu saiu, mas é aquele que está na terra, aquele que assume o lugar do pecador, pois é batizado por João. Este é o filho amado, meu filho amado em quem me comprazo. O Cristo, conforme declara João, o ungido, aquele sobre o qual repousou o Espírito Santo. Jesus sai dali para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo, já cheio do Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Quando retorna, no dia seguinte ao seu retorno, João o vê novamente. E aí diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora o profeta mostra qual é a obra que Jesus iria fazer. Ele iria se sacrificar para satisfazer a justiça divina e assim restabelecer a comunhão entre Deus e os homens. Ele veio morrer para trazer a vida.
Ele veio assumir o lugar do pecador para que o homem voltasse a ter comunhão com Deus. Ele veio tirar o pecado do mundo. Mas para isso, ele tinha que ser o Cordeiro de Deus. Ele tinha que ser sacrificado. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Para que eu seja salvo, eu preciso reconhecer, considerar a Jesus como apóstolo, ou seja, como enviado, e ele é enviado do Pai, porque ele diz que foi o Pai que o enviou. Então eu preciso crer na Trindade, porque eu preciso crer que ele foi enviado do Pai, escolhido e ungido pelo Espírito Santo para ser o Salvador do mundo. Porque Jesus enviou o seu Filho para ele ser o Salvador do mundo. 1 de João 4:14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. E para ele ser o Salvador do mundo, ele teve que ser ungido pelo Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então não há como ser salvo sem crer na Trindade, porque eu preciso crer que Jesus é o apóstolo, então ele é enviado do Pai, e ungido, o Cristo, ungido pelo Espírito Santo. É por isso que quando o Pai revela a identidade de Jesus a Pedro, Pedro diz o seguinte, Mateus 16:16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Cristo, ele é ungido. Ungido por quem? Pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que unge. E ele é o Filho do Deus vivo. Por que ele é o Filho? Porque ele foi gerado eternamente pelo Pai. Foi o Pai que o escolheu para ser o Salvador do mundo. Então, crer, considerar a Jesus como apóstolo e sumo sacerdote na nossa confissão, em primeiro lugar, é crer que o Filho é o fazedor da obra da salvação. Foi enviado para salvar o mundo. É quem vai executar a salvação. E como a salvação é executada? A salvação é executada porque ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus é o sumo sacerdote, ou seja, é ele quem oferece o sacrifício pelo pecado do mundo. É o maior sacrifício, o principal sacrifício. É aquele que vai tirar o pecado do mundo. Todos os outros sacrifícios que foram criados, desde o momento em que o próprio Deus sacrifica um animal no Éden e derrama o seu sangue para vestir o primeiro casal, aquele sacrifício apontava para o sacrifício, aquele sacrifício que tiraria o pecado do mundo, porque aquelas túnicas de peles cobriram o primeiro casal, retiraram-lhe a nudez física, mas não a nudez espiritual.
Eles estavam perdidos. Precisavam de vestidos de salvação. Mas o sangue do animal que foi sacrificado para que eles pudessem ser vestidos, não lhes dava as vestes de salvação. Isaías 61:10 nos fala: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que enfeita com as suas joias. Mas quando o casal foi vestido com estas peles, eles não saíram alegres, não. Eles foram expulsos do jardim do Éden para lavrar a terra. Careciam de salvação. Careciam de salvação. Havia uma promessa que eles seriam vestidos de salvação. É interessante ver que este texto de Isaías 61 é o mesmo texto que Jesus lê, parte dele, a parte introdutória, lá na sinagoga de Nazaré. Ele diz: hoje se cumpriu esta escritura. Ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele para aí. Ele veio anunciar que ele estaria trazendo as vestes de salvação. Aquele animal que foi morto no Éden, que a tradição judaica diz que era um cordeiro, o texto bíblico não diz, ele apenas apontava para aquele sacrifício que seria feito, quando então nós poderíamos ser vestidos de salvação. É bem por isso que lá no livro do Apocalipse é dito que bem-aventurados os que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Aí sim, aí sim, nós recebemos um manto de justiça. Um manto de justiça, quando somos lavados no sangue de Jesus. É? Lá em Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O sangue daquele animal lá no Éden, ele não permitiu que eles tivessem acesso à árvore da vida. Eles foram expulsos de lá. Mas o sangue daquele sacrifício que tiraria o pecado do mundo, este sangue traria as vestes de salvação e daria acesso à vida eterna. Então, vemos que o escritor aos Hebreus diz que o apóstolo é sumo sacerdote da nossa confissão, porque ele que tinha que oferecer o sacrifício que tiraria o pecado do mundo. Mas para fazê-lo, era necessário que o sacerdote fosse perfeito, fosse inocente, não tivesse pecado. Para realizar a obra da salvação, é preciso
ter um sacrifício. O próprio Deus disse que a semente da mulher que restauraria a amizade entre Deus e os homens, esta semente da mulher, portanto, seria um ser humano, ele deveria ter o seu calcanhar ferido. E o calcanhar é uma região do corpo que é muito irrigada de sangue. Isso quer dizer que deveria derramar o seu sangue. Deveria derramar o seu sangue. E, portanto, precisaria morrer. Porque sem derramamento de sangue, diz o texto bíblico, não há remissão. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então eu precisava que o Filho, para salvar o homem, tinha que morrer. Ele foi enviado para salvar o mundo. Para salvar o mundo é preciso satisfazer a justiça de Deus, porque o homem pecou e o salário do pecado é a morte. Então é preciso que um inocente morra pelo culpado, assuma o lugar do culpado. Derrame o seu sangue, sangue inocente, sem pecado. Um homem sem pecado ocupe o lugar do pecador. E é isso que nós temos na revelação explícita da Trindade. João não queria batizar Jesus, porque ele não tinha pecado, mas ele tinha que assumir o lugar do pecado. E no momento que ele assume o lugar do pecador, já no batismo, a Trindade se revela para mostrar que ele é o Cristo. Ele é o Salvador. O Filho é o Salvador. É o Filho de Deus, aquele que foi escolhido para fazer as obras de Deus, inclusive a obra da salvação. E ele precisava vir à terra para fazer esta obra, porque o Salvador era a semente da mulher, era um ser humano. Então, a obra da salvação começa com a encarnação. A execução da obra da salvação começa com a encarnação. Ele tinha que se fazer homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a encarnação é o primeiro passo da execução. E é por isso que a vida começa na concepção. É por isso que nós não podemos admitir o assassinato de bebês, o assassinato de fetos, porque a vida começa na concepção. Jesus se fez carne quando ele se torna um embrião no ventre de Maria. Ele se faz carne, desce sobre Maria o Espírito Santo, a virtude do Pai faz a sua sombra e o Filho se autogera. É a Trindade trabalhando na salvação. Mas a execução, a autocriação é feita pelo Filho. A obra do Filho, a obra salvadora, e quando nós falamos a obra salvadora, é este o tema da nossa lição, nós temos a encarnação. Jesus se faz carne. Ele é criado diretamente de Deus. O Pai lhe prepara um corpo, projeta um corpo, e ele se faz corpo no ventre de Maria. Por isso que Maria não precisou ter sido concebida em pecado. Não, é sem pecado, como defendem os
os romanistas, a chamada Imaculada Conceição. Jesus não poderia surgir num ventre pecaminoso. Lógico que poderia. Ele se autogerou. Ele não tem pecado. E pecado não vem por nutrição. Pecado vem pela rejeição do mal, do bem, pela prática do mal. Se alimentar de Maria, como Jesus fez durante os 9 meses da gravidez, não o tornou pecaminoso. Não o tornou pecaminoso. Jesus não tinha o pecado original, a natureza pecaminosa, porque foi gerado diretamente, se autocriou. Por isso que ele é chamado de o último Adão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, que é Jesus, em espírito vivificante. Então, Jesus se fez carne. Assumiu a forma humana, como diz Paulo lá em Filipenses, capítulo 2. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, eu li Filipenses 2, 6 a 8. Então, Jesus se humilha, se faz homem no ventre de Maria. E aí, ele é o homem por excelência. A teoria da administração diz que na execução você precisa ter uma liderança forte, um engajamento e desenvolvimento contínuo dos funcionários, a disseminação de informações e a tomada de decisões baseadas em fatos. Jesus, ele executa plenamente a obra. Ele se faz homem. E nenhum homem foi como Jesus. Jesus é o homem por excelência. Porque ele foi homem em todas as fases do desenvolvimento humano. Ele foi embrião, ele foi célula, ovo, embrião, feto, recém-nascido, criança, adolescente, jovem e adulto. Adão só foi adulto. Eva só foi adulta. Jesus passou por todas as fases do desenvolvimento humano e nunca pecou. Ele foi feito imagem e semelhança de Deus, porque ele se autogerou. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Assim como Adão e Eva eram imagem e semelhança de Deus. Mas o primeiro casal pecou. Sua imagem e semelhança de Deus ficaram distorcidas. Mas Jesus nunca pecou. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus nunca pecou. Por isso, ele podia ser o sumo sacerdote que ofereceria o sacrifício perfeito que tiraria o pecado do mundo. O escritor aos Hebreus diz que os sacrifícios que eram executados ao longo da história eram imperfeitos. Por quê? Porque o sacerdote era imperfeito. Era imperfeito porque os sacerdotes eram
imperfeitos. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos sacrifícios. Os sacrifícios já eram imperfeitos, porque o próprio ministrante, o próprio sacrificador, era pecador. Então não podia nunca um sacrifício dele tirar o pecado do mundo, porque ele não tirava o pecado nem dele, que dirá do mundo. Agora, a obra da salvação exigia um sumo sacerdote inocente, que nunca tivesse pecado. E esse sumo sacerdote é o Filho. Jesus veio se fazer homem para ser sacerdote, sumo sacerdote, e ele, como sumo sacerdote, ele, sem pecado, ele pode oferecer o sacrifício perfeito. O sacrificador é Jesus. Sacrificador perfeito é o Filho. Ele veio para salvar o mundo. Para salvar o mundo, ele foi enviado, é apóstolo. Mas para salvar o mundo, ele tem que oferecer o sacrifício. Ele tem que ser o sumo sacerdote. E ele é o sumo sacerdote. E ele pode oferecer o sacrifício perfeito, porque ele nunca pecou. Ele é inocente. Ele não tem culpa. E isso, irmãos, estava planejado por Deus. Jesus nunca pecou. Quando adquiriu a consciência, como ele não tinha natureza pecaminosa, ele não escolheu o mal, como fizeram Adão e Eva. Ele escolheu o bem. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Quando Jesus adquiriu a consciência como criança, ele não escolheu o mal, ele escolheu o bem. Por quê? Porque ele foi concebido numa virgem. Ele não tinha natureza pecaminosa. É por isso que Jesus precisou ser concebido em uma virgem. Porque senão ele teria natureza pecaminosa e nunca seria o Salvador. Quem é concebido de geração em geração, como diz Davi no Salmo 51, versículo 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Não existe imaculada conceição sem que haja a autogeração de Deus se fazendo homem, do santo se tornando homem. Não é verdade a imaculada conceição de Maria. Só Jesus foi concebido sem pecado, porque só Jesus foi concebido. Adão e Eva foram formados sem pecados, não foram concebidos. Eles não foram célula-ovo, não foram embrião, não foram feto, não foram recém-nascido, não foram criança, não foram adolescente, não foram jovem.
só foram adultos. Mas Jesus não, Jesus assumiu toda a evolução, todo o desenvolvimento. Ele, e só ele é o mediador entre Deus e os homens. Só ele é o Salvador do mundo, porque ele foi enviado pelo Pai. Ele desceu do céu e por isso que subiu ao céu. É por isso que Maria também não teve a assunção. Ela não subiu ao céu porque ela não desceu do céu. Só entraremos no céu com o Senhor no arrebatamento da igreja. E Maria lá estará, com certeza. Agora ela está no paraíso, aguardando o arrebatamento. Jesus, ele foi concebido da Virgem para ser o homem sem pecado, a semente da mulher, o verdadeiro homem, o único homem na sua plenitude. Por isso que ele é plenamente homem. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Como diz o credo niceno. Um sumo sacerdote inocente. Ele sacrifica porque não tem pecado. Então, seu sacrifício é perfeito. Mas vejamos ainda outra coisa. Não basta o sacerdote ser perfeito. É preciso que a vítima seja perfeita. Que a vítima não tenha defeito. Jesus é a própria vítima. Foi isso que revelou João. No dia seguinte à tentação do deserto, Jesus vem e João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a vítima. Ele é o sacrificador, porque ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Mas ele também é o Cordeiro de Deus. Ele também é a vítima. E aí, irmãos, nós vemos a figura do Cordeiro Pascal. O Cordeiro que era sacrificado na Páscoa, e a Páscoa apontava para o sacrifício de Jesus, porque aquele sangue do Cordeiro colocado na porta livrou o povo da morte e o libertou da escravidão lá no Egito. E a Páscoa é a figura do sacrifício de Jesus, por isso que Jesus morre na Páscoa. Porque Jesus derrama o seu sangue. E porque ele derrama o seu sangue, nós da morte passamos para a vida. O anjo da morte passa. Isso que quer dizer Páscoa, passagem. O anjo da morte passa na casa que tem sangue e não mata o primogênito que está ali dentro. Então, o Cordeiro Pascal simboliza Jesus. É aquele que derrama o seu sangue, que é sepultado. E ele é sepultado porque o cordeiro é assado, né, colocado no forno, e traz vida e liberdade. Jesus veio nos livrar da escravidão do pecado. Ele mesmo diz isso. João capítulo 8, versículo 36. Versículos 34 a 36. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio nos libertar da escravidão do pecado. E para isso ele derrama o seu sangue. E quem crê nele passa da morte para a vida. Então Jesus é a vítima.
E o Cordeiro Pascal, ele nos traz uma figura de Jesus. Jesus é o Cordeiro Pascal, aquele Cordeiro que dá a sua vida para nos dar vida, aquele Cordeiro que derrama o seu sangue para nos livrar da escravidão do pecado. A Páscoa exigia um cordeiro ou um cabrito para ser sacrificado. Mas vejamos o que acontecia com o cordeiro pascal. Êxodo capítulo 12, versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos animais, um cordeiro para cada casa. Então o cordeiro era escolhido e ele não podia ter mancha, não podia ter defeito algum, e ele era escolhido no dia 10 do primeiro mês. Mas ele só era sacrificado no dia 14, à tarde, no meio do dia 14. Portanto, ele ficava 3 dias e meio sendo observado para ver se ele tinha alguma mancha, se ele tinha algum defeito. Se fosse constatado que ele era sem mancha e sem defeito, então ele era sacrificado. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus foi separado, ungido, e isto publicamente, no dia em que ele é batizado. E durante 3 anos e meio, ele é observado por todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel, durante 3 anos e meio, observa a Jesus. Mas, depois de 3 anos e meio, verificam que ele não tem nenhum defeito. Não cometeu nenhum pecado. É inocente. Mateus capítulo 26, versículo 24. Em verdade, o Filho do Homem vai, como cerca dele está escrito. Mateus capítulo 26. Aliás, desculpe, capítulo 27. Capítulo 27, versículo 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. Jesus foi declarado inocente. Por quem? Pôncio Pilatos. Quem era Pôncio Pilatos? Era o presidente da Judéia. Era o representante de César, que era o dono do mundo naquele tempo. Pilatos representava ali a maior autoridade do mundo. E declarou que Jesus era inocente. Declarou que ele era inocente. João também, ao mencionar esta circunstância, este momento, ele diz assim, João 19,
4. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Nada de errado Jesus fez. Mas foi justamente depois que ele foi declarado inocente é que ele foi entregue para ser crucificado. Versículo 25. E respondendo todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Assim como o cordeiro pascal, depois que era visto sem defeito por 3 dias e meio, era sacrificado. Assim Jesus, depois de 3 anos e meio de ministério, quando foi visto não ter pecado, foi sacrificado. Sacrifício que tira o pecado do mundo. O sacrificador é o Filho. O sumo sacerdote, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O sacrificado, a vítima, é o próprio Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A semente da mulher tem ferido o seu calcanhar. Seu calcanhar é ferido. O sacerdote é perfeito. A vítima é perfeita. Então é consumada a obra da salvação. O sangue é derramado. A justiça divina é satisfeita. E o homem alcança a salvação. O pecado é tirado do mundo. Qual a prova disso? O rasgo do véu do templo. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Mateus 27 e 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Eis o que ocorre. Eis o que ocorre. O véu do templo simbolizava o pecado, que separava Deus dos homens. Isaías 59 e 2. Isaías 59 e 2. Eis que mais as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que eu vos não ouça. O lugar santíssimo onde ficava a arca, o símbolo da presença de Deus, era separado por um véu do lugar santo. Porque o pecado fazia separação entre Deus e os homens. Agora, quando Jesus morre no Calvário, derrama sua última gota de sangue, ele tira o pecado do mundo, o sacrifício que tira o pecado do mundo, sacrifício perfeito. Então, o pecado é tirado, é removido. O véu se rasga de alto a baixo. Não há mais divisão. E é por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 19: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, que é o lugar santíssimo, o lugar da presença de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa.
Agora nós temos acesso a Deus. Não há mais divisão. Restabelecida está a comunhão. Nós passamos da morte para a vida. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi perfeito e tirou o pecado do mundo. Capítulo 10, ainda de Hebreus, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Versículo 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Esta foi a obra de Jesus. Por isso que ele disse: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Por isso que uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi: está consumado. Ou seja, eu paguei o preço dos pecados, eu quitei a dívida da humanidade, eu satisfiz a justiça divina, eu morri pelos pecadores e agora o pecado foi tirado do mundo. Agora, o texto diz: Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, para que eu desfrute da salvação. É preciso que eu confesse que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador. Eu tenho que fazer como Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu tenho que reconhecer que Jesus é o Salvador. É o que diz Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu preciso ser lavado no sangue do Cordeiro. Eu preciso crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se eu não crer que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador, se eu não crer que eu sou pecador e preciso me arrepender dos meus pecados, se eu não confessar e me arrepender dos meus pecados, pedir perdão a Deus, ser justificado, ser perdoado, ser separado do pecado e me apartar do mal dali para frente, honrando ao Pai, porque eu fui feito filho de Deus e agora eu vou obedecer até a morte como Jesus. Se eu não fizer isto, eu não serei salvo. Porque quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A obra da salvação é para todos os homens, mas só aqueles que confessarem a Jesus como o Filho do Deus vivo, o Cristo, só eles serão salvos. Por isso que Deus não vai salvar todos. Por isso que não são todos os caminhos que levam a Deus. Eu preciso crer em Jesus. E aí eu sou feito filho de Deus. E eu preciso perseverar até o fim. E então eu serei glorificado. Porque Jesus, depois que se sacrificou por nós, ele foi glorificado. Ele ressuscitou. A obra da salvação, feita na cruz do Calvário, já teve consequências imediatas. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Jesus desceu à mansão dos mortos, ao lugar dos mortos. E lá ele prega aos mortos, não para salvar, mas para confirmar a promessa da salvação. E aqueles que haviam crido nele como Salvador, na promessa da salvação, sem saber que ele era o Salvador,
o que ele demonstra ali, nessa pregação. Ele leva até o terceiro céu, até o paraíso. Porque a partir de então, os que morrerem sem em Cristo, crendo em Cristo, não seriam mais levados ao lugar dos mortos. Não, iriam direto para o paraíso. Isso já começou com o ladrão arrependido da cruz. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem crê em Jesus hoje não vai mais para o seio de Abraão. Não, vai para o paraíso. Porque Jesus já tirou o pecado do mundo. Porque Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Aí Jesus leva os justos para o paraíso. Volta à terra, ressuscita. Ele é glorificado pelo Pai e pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que tanto Deus Pai quanto o Espírito Santo ressuscitaram dos mortos. E aí ele sobe aos céus. E ele volta à glória. E é o que diz o Salmo 24. Ele entra nos céus vitorioso. Salmo 24. Salmo 24. Ele entra no céu vitorioso. Salmo 24. Versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Ele venceu a luta contra o mal, contra o pecado, contra a morte, contra a carne. Ele é vitorioso e chega aos céus, glorificado pelo Pai e pelo Espírito Santo. E lá no céu está agora intercedendo por nós. Porque, como nós dissemos, a execução eficaz exige uma liderança forte. Ele é a cabeça da igreja. Ele edificou a igreja. Depois que subiu aos céus, ele edifica a igreja. Aliás, depois que ele subiu aos céus, não, já ressuscitado, ele edifica a igreja. Agora intercede por ela nos céus. Ele tem uma liderança forte. Ele é a cabeça da igreja. E a igreja nunca perde batalha nesta terra. Ele promove, na execução eficaz da obra da salvação, o engajamento e o desenvolvimento contínuo dos seus discípulos. A igreja está a pregar o evangelho, engajada, continuando a obra do Senhor. Desde quando ele subiu aos céus, desde o dia de Pentecostes, a igreja tem ganhado milhões e milhões de almas. E a igreja tem crescido qualitativa e quantitativamente. Os santos têm se aperfeiçoado, porque Jesus manda para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E os crentes vão chegando à perfeição, vão chegando à estatura completa de Cristo, à estatura, a varão perfeito, o que acontecerá no dia do arrebatamento. Todos continuam motivados e capacitados para realizar as suas tarefas, porque a igreja é o corpo de Cristo. E todos estão a desempenhar as suas tarefas. E Jesus ainda dissemina as informações e toma as decisões corretas, e a igreja vai progredindo por causa disto. É a execução eficaz da obra da salvação. Jesus ainda tem algumas tarefas a cumprir. Ele deve vir arrebatar a igreja para livrá-la da ira futura. Ao arrebatar a igreja, julgará as obras da igreja no tribunal de Cristo. E se casará com a igreja, estabelecerá a perfeita unidade com ela, as bodas do Cordeiro.
Depois, ou simultaneamente, enquanto julga as obras da igreja para se casar com ela logo em seguida, ele derramará a sua ira sobre a terra, a grande tribulação. Ao término das bodas do Cordeiro, voltará à terra para libertar e remir Israel. Porque ele também é o Salvador de Israel. Ele é o Salvador do mundo. Ao libertar e remir Israel, vencendo o anticristo, ele reinará sobre Israel e sobre todo o mundo, restaurando todas as coisas. É um milênio, tirando a maldição da terra. Depois que reinar durante 1000 anos, ele julgará o restante dos homens no juízo trono branco. Porque por causa da sua vitória, lhe foi dado todo o poder no céu e na terra. O Pai lhe deu o juízo. E primeiro ele julgará as obras da igreja, depois ele julgará o restante dos homens. O julgamento das obras da igreja é apenas para galardão. O julgamento do restante dos homens é para condenação e salvação de alguns. E depois, ele se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Tudo isto consequência da obra da salvação. A obra que o Pai deu para o Filho a fazer. Amém.